Existe uma oração que muitos consideram proibida, não por Deus, mas porque poucos compreendem seu poder verdadeiro. É uma oração que desafia a dúvida, rompe barreiras invisíveis e faz o céu se mover instantaneamente. Imagine uma situação impossível, algo que você acreditava que jamais teria solução. Agora imagine que, ao pronunciar palavras de fé, o impossível começa a se transformar diante dos seus olhos. Esse é o poder dessa oração. O que torna essa oração diferente não é apenas o que você fala, mas como você entrega seu coração. Deus não mede a quantidade de palavras. Ele olha para a sinceridade, a intensidade e a fé que você coloca em cada palavra. É um tipo de oração que exige coragem, porque confronta medos e revela o quanto estamos realmente confiando nele. Quando você se permite experimentar essa oração, percebe que o sobrenatural está mais próximo do que jamais imaginou. Portas que pareciam fechadas começam a se abrir, situações que pareciam travadas se movem, e sinais sutis do Espírito Santo mostram que o céu está agindo a seu favor. Não é magia, não é força humana, é alinhamento completo do seu coração com Deus. E é isso que faz o impossível se tornar realidade. O que torna essa oração tão poderosa não é apenas a forma como é feita, mas o estado do coração de quem ora. Muitos tentam repetir palavras de outros, copiar fórmulas, mas Deus busca algo diferente: autenticidade, entrega e fé absoluta. É isso que transforma uma oração comum em algo capaz de mover o céu na mesma hora. Essa oração funciona porque rompe padrões humanos. Ela ignora limitações, dúvidas e barreiras que muitas vezes nos prendem. Quando você ora com intensidade verdadeira, mesmo que seja considerado proibido ou ousado, está acessando um nível de conexão com Deus que poucos experimentam. Não é sobre manipular o sobrenatural, é sobre alinhar o coração, os pensamentos e a fé à vontade divina, permitindo que o Espírito Santo conduza cada palavra. A coragem de orar assim revela o segredo que muitos ignoram. O céu responde imediatamente à fé genuína. A oração deixa de ser apenas palavras e se torna ação espiritual. Cada frase carregada de convicção atua como um canal direto para milagres, transformação e respostas que vão além do que você imaginava ser possível. A fé é o motor que faz o céu se mover instantaneamente. Sem fé, mesmo as palavras mais poderosas não têm efeito, mas quando você crê plenamente que Deus já está agindo, cada oração se transforma em uma força capaz de quebrar obstáculos e abrir caminhos. A fé não é apenas acreditar, é saber que o impossível já começou a acontecer no mundo espiritual antes de se manifestar na sua realidade. Orar com fé absoluta significa confiar sem reservas, mesmo quando tudo parece parado. Significa levantar a voz com convicção e acreditar que cada palavra tem poder real. É uma postura de coragem, de entrega total, de certeza de que Deus honra corações firmes. Quando você ora assim, o céu não hesita. Barreiras que antes pareciam intransponíveis começam a ceder e sinais sutis mostram que a resposta já está a caminho. A oração imediata exige prática e sensibilidade. Cada oração feita com fé verdadeira é como acionar um mecanismo divino. O céu responde no instante em que você entrega não apenas palavras, mas seu coração, sua esperança e sua confiança total. Existem forças invisíveis que tentam impedir que suas bênçãos cheguem. Elas se manifestam como medos, dúvidas ou situações que parecem impossíveis de superar. A oração proibida atua justamente nesse nível, rompendo barreiras espirituais que bloqueiam a intervenção divina. Quando feita com fé, ela abre caminho para que o céu se mova sem demora. Cada palavra pronunciada com sinceridade cria impacto no mundo espiritual.
Obstáculos que antes pareciam insuperáveis começam a se dissolver. Portas se abrem e oportunidades ocultas se tornam visíveis. A oração deixa de ser apenas pedido e se torna um instrumento de batalha espiritual, guiado pelo Espírito Santo. Aprender a orar nesse nível exige coragem, disciplina e sensibilidade. Cada barreira quebrada é um sinal de que Deus está respondendo e que quando você entrega seu coração com convicção, nada consegue permanecer estático diante do mover do céu em sua vida. Orar sem fundamentar suas palavras na Bíblia é como navegar sem bússola. Quando você utiliza versículos como base, suas orações deixam de ser apenas pedidos e se tornam declarações que o céu reconhece imediatamente. A palavra de Deus tem autoridade e cada frase carregada de escritura fortalece sua fé e potencializa o mover divino. Não se trata apenas de repetir versículos mecanicamente, mas de internalizá-los, acreditar em cada promessa e falar com convicção. Versículos, certos no momento certo, funcionam como chaves que destrancam portas fechadas e liberam respostas imediatas. O Espírito Santo reconhece o coração que ora guiado pela palavra e atua diretamente em favor daquele que se alinha a ele. Essa prática transforma a oração em algo vivo. Cada palavra baseada na Escritura torna-se semente de bênção, capaz de gerar milagres e mudanças concretas na vida. Orar com a Bíblia como instrumento é aprender a ativar a autoridade que Deus concedeu a cada filho, fazendo o céu se mover ao seu favor. A oração mais poderosa não depende apenas das suas palavras, mas da direção do Espírito Santo. Quando você permite que Ele conduza cada frase, cada pedido, a oração deixa de ser tentativa humana e se torna ação sobrenatural. É Ele quem guia o coração para falar exatamente o que precisa ser dito, no tempo certo, com a intensidade necessária. Perceber a condução do Espírito exige atenção e sensibilidade. Um pensamento súbito, uma convicção inesperada ou até uma sensação de urgência são sinais de que Deus está orientando sua comunicação direta com o céu. É nesse alinhamento que a oração se torna impossível de ser ignorada. Aprender a orar sob essa direção transforma completamente sua vida espiritual. Você não precisa carregar medo ou dúvida. Basta entregar-se e deixar que o Espírito mova suas palavras. Quando isso acontece, o céu responde instantaneamente. Portas se abrem e milagres começam a se manifestar com naturalidade, mostrando que a verdadeira oração é aquela guiada pela presença de Deus. A oração ganha um poder extraordinário quando acompanhada do jejum. O jejum não é apenas abstinência de comida, mas entrega total do corpo e do espírito, criando um espaço para que Deus atue de forma mais intensa. Quando você combina fé, oração e jejum, o céu se move rapidamente em resposta, quebrando obstáculos e liberando milagres que pareciam impossíveis. O jejum fortalece a sensibilidade espiritual e aumenta a percepção da ação do Espírito Santo. Ele prepara o coração para ouvir, receber e declarar o que Deus já colocou em movimento. Pessoas que experimentam essa prática relatam mudanças quase imediatas, paz interior e clareza sobre os caminhos que devem seguir. Não é sobre esforço humano, mas sobre entrega e alinhamento total com Deus. Cada jejum bem conduzido potencializa a oração, transforma intenções em realidades e demonstra que quando corpo, alma e espírito se unem em fé, o céu responde instantaneamente. Muitos têm medo de orar certas orações por acreditarem que são proibidas ou ousadas demais. Esse medo é o que mantém o céu parado e bloqueia milagres. Quando você abandona o temor e se aproxima de Deus com sinceridade, coragem e fé,
A oração se torna um canal poderoso, capaz de mover montanhas e abrir portas instantaneamente. Quebrar o tabu é entender que Deus não se intimida com a ousadia do coração que busca a justiça e a intervenção divina. O que parece proibido aos olhos humanos é, na verdade, uma oportunidade de experimentar milagres de forma intensa e imediata. É a fé em ação, sem limitações ou reservas. Aprender a orar sem medo significa assumir sua posição diante de Deus, confiar plenamente na sua autoridade e permitir que o Espírito Santo conduza cada palavra. Quando o medo é substituído por fé, a resposta do céu não se faz esperar. E você testemunha transformações profundas que alteram sua vida e o mundo ao seu redor. Nem sempre a resposta de Deus chega do jeito que esperamos, mas existem sinais claros de que o céu já começou a se mover. Uma paz inesperada invade seu coração, pensamentos se esclarecem, decisões se tornam mais fáceis e portas que pareciam fechadas começam a abrir. Esses sinais são prova de que sua oração está ativa e sendo atendida. Perceber esses sinais exige atenção e sensibilidade. Pequenas coincidências, intuições repentinas ou sentimentos de convicção podem indicar que o sobrenatural já está agindo. O Espírito Santo frequentemente utiliza essas manifestações sutis para nos mostrar que nossa fé não foi em vão e que o céu está trabalhando em nosso favor. Reconhecer os sinais é fundamental para fortalecer sua fé. Eles não apenas confirmam que a oração funciona, mas também motivam a continuar orando com confiança, sabendo que cada palavra pronunciada com fé genuína cria movimento divino, que antecede a manifestação concreta das bênçãos. A oração proibida não se limita a transformar apenas a sua vida. Quando feita em favor de outras pessoas, ela ativa uma força divina ainda maior. Interceder pelos outros conecta você à obra de Deus em várias áreas e multiplica o efeito milagroso, mostrando que a fé compartilhada tem um poder sobrenatural que ultrapassa barreiras individuais. Orar pelos outros exige entrega e empatia. Cada palavra carregada de fé se torna um instrumento espiritual que rompe obstáculos e abre portas na vida de quem você está intercedendo. É um lembrete de que Deus honra corações generosos que não apenas buscam para si mesmos, mas também para os outros. Praticar a intercessão fortalece sua sensibilidade espiritual, aumenta a conexão com o Espírito Santo e demonstra que milagres podem ser liberados por meio de um coração alinhado com a vontade de Deus. Orar pelos outros é uma extensão da fé que transforma vidas, incluindo a sua, porque o mover do céu nunca se limita a uma pessoa quando a fé é verdadeira. Aprender a orar dessa forma não é apenas conhecer uma técnica, é adotar um estilo de vida de entrega, fé e persistência. Quem pratica essa oração diariamente experimenta o céu se movendo em todas as áreas da vida, e cada desafio deixa de ser um obstáculo e se torna oportunidade para testemunhar milagres. A prática contínua fortalece a fé, aumenta a sensibilidade espiritual e mantém o coração alinhado com o Espírito Santo. Com o tempo, você percebe que não se trata apenas de palavras, mas de uma conexão real e constante com Deus, capaz de transformar situações impossíveis em histórias de vitória. Viver dessa forma exige disciplina, coragem e confiança total. Ao se entregar plenamente, você percebe que o sobrenatural está disponível a cada instante, que o céu responde às suas orações e que milagres não são raros, mas uma consequência natural da fé genuína. Quem vive assim experimenta diariamente a presença e o mover de Deus de forma tangível e transformadora.